Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Dani. Oi, Osvaldo, boa noite, tudo bem com você? Sim, tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, beleza. Então estamos aí, né, Dani? Faz uma live, vamos fazer uma livezinha hoje, meio rápida, meio ligeira, para falar uns assuntos aí que eu acho que precisamos falar. A gente Com precisa falar certeza. sobre esse assunto. Vamos quem está na live ali. Maíma, é isso? Boa noite. O Rig, Érica, a Érica. Boa noite, Rig. boa noite, hein? Ó, você tinha falado do livro aquele dia, enquanto a gente tá no esquenta, o pessoal entra. Tá aqui o meu, ó. Não, eu fiquei curioso saber por que tanta marcação nesse livro. O que é isso? Porque é o seguinte, né, Osvaldo, a gente é profissional do direito. Você veja, ó, vou te mostrar aqui um outro material que eu estudei para usar na nossa conversa hoje. Esse livro meu aqui é um livro de direito constitucional do Alexandre de Moraes, muito antes dele ser ministro dos Tribunais Superiores. Esse livro aqui é um livro de 2002, tá? Eu entrei na faculdade em 2001, né? É, Bastante. então eu tenho esse livro há bastante tempo e ele marca os meus estudos em direito constitucional, porque a gente precisa estar atualizado e o direito constitucional, ele é a base de tudo, né? Sim, sim. Ele É é isso? a base, porque assim, existem legislações ordinárias que a gente fala, né, tecnicamente, que elas eventualmente não obedecem rigorosamente o direito constitucional. Então, o direito constitucional é a base. Se você tem dentro de uma decisão judicial ou de uma discussão judicial algum elemento que viola o direito constitucional, é a base que nós vamos fazer esse ataque, porque ele é a base também para os recursos para os tribunais superiores. E, na minha opinião, desde sempre, o Alexandre de Moraes é o melhor e mais didático autor em direito constitucional, porque esse material dele, ele já deve ter aí umas 20 edições, né? Porque esse meu livro já tem 20 anos, né? Então, mas é um material de consulta muito bom e que daí eu voltei lá nas minhas consultas, né? Para a gente poder ter essa conversa de hoje, porque a nossa conversa de hoje, ela é uma conversa basicamente de direito constitucional. Essas abordagens que nós vamos fazer, Oswaldo, e até me veio a ideia de fazer isso eventualmente semanalmente, porque a gente precisa combater a desinformação com informação e com formação de qualidade. Não adianta a gente vir a público ficar rebatendo questões, ficar rebatendo grosseria com grosseria, estupidez com estupidez. A gente precisa rebater estupidez com bons argumentos, com inteligência. Então, por isso, eu trouxe um pouquinho de estudo de direito constitucional para a gente conversar e trouxe uma decisão do TRF3 para a gente falar com relação à xenofobia. Eu acho interessante, mas você falou ali que esse livro faz parte de um direito constitucional, foi isso? Isso, esse material aqui é um livro de direito constitucional. Esse. O de vocês é todas as violações do direito constitucional que vocês sofreram. Então, eventualmente, a gente pega este material, que muitas pessoas tratam como uma obra de ficção, e eu trato isso aqui como uma obra de estudos, porque daí a gente pega o que a gente estudou aqui, na prática o que ocorreu, para pensar que quando isso aconteceu, em 88 nós já tínhamos uma Constituição que garantia no artigo 5º que nada disso acontecesse, né? E quanto tempo a gente levou
para fazer com que esses direitos fundamentais começassem a ser valorizados e que, como hoje, num resquício de ditadura que infelizmente a gente vive nas casernas, as pessoas vêm dizer que o nosso direito constitucional, a nossa Carta Magna Mãe, que é a nossa lei das leis, é uma lei que é falha, é uma lei que protege o bandido. Não, isso aqui é uma lei que vale para qualquer cidadão. Você tem que ter a tua garantia, isso aqui é a garantia de que você, independente de quem você seja, você vai, em algum momento, ser protegido pelo Estado. Vocês, infelizmente, ficaram lá 7 anos presos injustamente, sem que isso aqui se fizesse valer. Né? Nós tivemos um ex-presidente que ficou 580 dias preso até que isso aqui se fizesse valer. Se isso acontece com uma pessoa que foi a autoridade máxima nesse país, o quanto que nós, profissionais do direito, não precisamos lutar para que ninguém passe por isso, para que todas as pessoas tenham os direitos iguais. Por isso que a gente tem que pegar o que acontece de violação para trazer aonde elas não podem acontecer, para a gente fazer uma luta válida pelos direitos das pessoas. Perfeito. Mas eu queria só, antes de nós não entrar muito, eu não quero entrar muito hoje no caso do Evandro, eu quero entrar... Tá. Eu quero dizer uma coisa para você falou direito constitucional, certo? Sim. Uma coisa que nós, no caso do Evandro, não existiu. Não existiu. Não, por quê? De forma alguma. Aí eu sempre perguntei, mas por que não existiu o direito constitucional no caso Evandro? A gente vê que até hoje, esse direito não é respeitado. Não. Tanto que eu vi falar muito, você como advogado, talvez me fala para mim. Acho que tem uma advogada também ali, o pessoal, boa noite, acho que sabe, é isso? É isso mesmo, pronunciei certo ou não? Acho que uma advogada também, a menina está dizendo ali, o Brasil tem poucos respiro democrático, é assustador. Acho que é a advogada também que está ali, né? E tem mais o pessoal ali, está o Rode, está a Vanessa. A Vanessa é uma pessoa que, tem um carinho muito grande com ela, também sabe o que é justiça na vida, sofreu. Está o Negrão Henrique, é isso? Então, para nós voltar ali a conversa, realmente ela está dizendo ali, ó, o Brasil tem poucos respiros democráticos assustador. Pessoal, a live está aberta aí, vai ficar gravada. Sei que foi assim, pegou todo mundo de surpresa, foi uma coisa assim, sem a gente esperar de momento, mas vai ficar gravada. Mas deixa aí, deixa pergunta, fale conversa, fala as posições, pode perguntar. A doutora Dani Biungo Closetti, falei certo? A gente falou, a gente vai respondendo, né, Oswaldo, na medida do possível. Nós estamos pensando em talvez fazer ela falou toda semana, vamos deixar perguntas, nós ficar respondendo sobre o caso. A Luciana acabou de entrar, ela falou ali, isso, sou advogada também, luto muito para tentar enxugar gelo desse sistema criminal. Perfeito a palavra. Então, deixa eu, para não sair fora aqui. Eu queria tanto a você, a doutora que está lá na live, também tinha mais advogadas, que falasse para mim ali, boa noite, Vanessa, falasse, quem é esse cara? Você, doutora, que está aí na live aí, responde para mim, quem é esse cara, que eu ouvi falar muito dele, um cara chamado Artigo 5º. Eu ouvi falar que ele existe, mas eu não conheci esse cara. No nosso caso, ele nunca apareceu. Ele não existiu. E vejo que no dia a dia, ele não está aparecendo. Vejo pessoas aí que deviam honrar a Constituição. Sim. Tanto no nosso caso, essa Constituição foi rasgada pela Promotoria do Estado do Paraná, pelo Judiciário do Estado do Paraná, pelo Governo do Estado do Paraná. Ela foi rasgada em nossa cara. Tanto que começou desde o... Só não vou entrar no caso do Evandro, vou entrar só no... Tanto que foi a polícia militar, a polícia da escolinha da ditadura, que disse que investigou, que levou nós para castigo, para tirar serviço, torturou 3 dias, sem um mandato, sem nada, sem ter direito a advogado, sem nada. Eu acredito que aí já quebra um artigo da Constituição. Claro. E infelizmente tem gente que ainda tem saudade desse tipo de coisa e acha que isso é justiça e que isso é trabalhar contra a violência, né? Isso é uma situação muito difícil que a gente... Eu não sei se eu sou muito sonhador, mas eu assisti muito filme. Eu estou até falando hoje com o Elber
Nós vamos ter com ele uma live agora, quarta-feira que vem, pessoal, muito bacana, depois eu falo dele. Ele está nos Estados Unidos, foi embora para lá. Eu vejo muito filme, eu estava falando com ele, lá nos Estados Unidos eu vejo o cara falar, você está preso, aqui está seu mandato de prisão, você tem o direito de ficar calado, não dizer nada, tudo que você dizer será usado contra você no tribunal. Existe isso mesmo, doutora? É só filme isso aí? Veja, Oswaldo, o ideal é que seja assim, né? Hoje a gente tem... É que, infelizmente, o trabalho do mau profissional, ele grita, enquanto o trabalho do bom profissional, ele fica restrito, né? Existem, sim, policiais, existe dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, quem respeite esses preceitos, esses princípios. Hoje existe até uma corregedoria que atua, existem órgãos de fiscalização, mas infelizmente existe o corporativismo também, que a gente sabe, né, que existem hoje no sistema de polícia, a gente que trabalha aí mais com a humanização dentro do direito, dentro das polícias e tudo mais. Existe dentro das polícias, policiais que não têm condições de trabalhar porque afeta tanto o psicológico deles, certo tipo de situação, certo tipo de injustiça, e ele não tem condições de lutar contra um sistema, que ele acaba adoecendo, ele acaba pedindo para mudar, ele acaba se exonerando, ou ele se animaliza dentro de um determinado sistema, ou ele acaba saindo da polícia porque ele não tolera. Eu acredito numa melhoria dos tempos. Doutora, né? Aqui no Paraná. Eu digo uma coisa, outra coisa que a gente viu, eu não sei bem como os pronunciam, eu sou meio burro na parte de lei, udo alguma coisa, é o direito até se provar o contrário, tem uma palavra, não tem que use em latim? Isso se chama presunção da inocência, tá? Esse, dentro do nosso conceito, é presunção de inocência. O que é que o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição diz a respeito disso? Ela diz que ninguém é considerado culpado até sentença final transitada em julgado. O que é uma sentença final transitada em julgado? É quando ela já passou pelo juízo de primeira instância, pelo juízo de segunda instância e já não existem mais recursos nos tribunais superiores. Isso falando assim, como para que a pessoa leiga entenda, né? O que é que acontece? Por exemplo, né? O pessoal costuma dizer, né? Porque ele teve lá a sentença anulada, ele não é inocente. Ele é mais, a pessoa que teve uma sentença anulada, Oswaldo, ele é mais que inocente. Porque uma sentença nula, de pleno direito, é uma sentença que não teve nem efeito no mundo jurídico. Ela não existiu. Mas não foi condenado porque o crime prescreveu. A prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado. Se o Estado perdeu a pretensão punitiva, existem dois status, que é o inocente e o culpado no nosso país. Se você não é condenado em todas as instâncias e não tem uma sentença transitada em julgado, você é inocente. Sim. E o princípio, existem dois princípios, né, que norteiam o direito criminal. Quando se está em investigação, é indúbio pro societate, que é o quê? É um procedimento inquisitivo, e enquanto está na investigação, existe presunção de culpa. Mas quando entra na justiça, existe o indúbio pro réu, que é a presunção de inocência. Mas isso, né? Aqui no Brasil, doutora, a gente não vê acontecer. No meu caso, não aconteceu. Aqui no Brasil, infelizmente, eles pegam o cara. Eu vi que lá nos Estados Unidos, se um policial souber que o cara roubou um banco, ele sabe, ele tem certeza, ou presenciou, mas não tem prova, ele não consegue provar, ele não consegue levar para o réu. Aqui não. Aqui ele desconfia da pessoa, leva o cacete, dá um cacete. E o problema é o seguinte, na realidade, enquanto tiver bandidos fazendo a lei, dificilmente vai ter justiça em nosso país. Exatamente. Por quê? Porque a justiça é assim, ó. Se a gente for falar, por exemplo, em teoria de prova, né? No caso de vocês ali, né? Como a gente está trazendo para exemplo, ele é um processo
totalmente contaminado. As provas são contaminadas. Não houve uma coleta de prova adequada. As provas foram achadas não sei aonde, de não sei com quem. A prova foi plantada. O troço foi para o DNA, mas já tinha passado de uma... Então, quer dizer, existe uma teoria que ela vale para o nosso direito constitucional, que ela se chama a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que quer dizer isso? Que a prova, ela tem que nascer lícita, Oswaldo. Ela tem que nascer lícita, tá? Ela não pode nascer ilícita, porque se ela nascer ilícita, ela contamina todo o conjunto probatório. Então, uma confissão que ela é arrancada por tortura, ou ela é arrancada por exaustão, porque a tortura física é um tipo de tortura, existe a tortura psicológica. Né? Então, por exemplo, o que acontece, na minha opinião, nas delações premiadas, na sua grande maioria? Eles pegam uma pessoa que está acostumada com conforto, com vidão, afasta a pessoa da família, joga ela num lugar desconfortável, joga ela sem contato com as pessoas, porque o poder vicia, né? A pessoa que ela teve no espaço de poder, ela mandava, poder vicia. E ela viciada naquele poder... e ela arrancada de todo aquele contexto, sem ter contato com gente, isso é uma forma de tortura. E se é apresentado um documento, fala assim, eu posso te tirar disso, mas você tem que falar isso, porque senão você vai ficar aqui. Então, essas teorias dos frutos da árvore envenenada, então, uma prova que ela é coletada sem que tenha tido o devido cuidado, por exemplo, uma gravação telefônica, uma interceptação, que ela já estava proibida, já não podia mais se usar aquela gravação. Ou ela não tem ordem judicial, ou ela não tem o conhecimento. Ela é uma prova envenenada. Ela é uma prova que ela tem que ser relativizada no conjunto probatório ou descartada, principalmente no direito criminal, porque o direito criminal ele tem a ver com a liberdade das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de trabalhar o conjunto probatório, e nós, advogados, os operadores de direito, a gente tem que lutar, e hoje no Paraná a gente tem defensoria pública só em Curitiba. Os defensores públicos são ótimos, mas a gente tem os defensores dativos também, que são oferecidos aos réus, mas às vezes essa ajuda chega tarde demais, Oswaldo. Chega tarde demais, onde a prova já está perdida, e outra coisa que não pode ser absoluta. Eu vou aproveitar e falar uma pergunta que estão fazendo aqui. Pessoal, pode fazer pergunta que eu vou ler todas, talvez não venha na hora, mas ler depois. Tem ali a Rose está dizendo ali, doutora, eu quero ver o que a justiça irá fazer com Diógenes Caetano, que foi quem provocou todo esse horror na vida do Sete. Sim, pessoal, quem não sabe, Diógenes Caetano, o Diógenes era o tio não, mentira, já era primo da criança que dizia tio, já começou por aí as mentiras, que acusou o Diógenes. Eu não posso dizer, Rose, que o Diógenes foi o culpado que matou a criança, eu não posso falar isso, porque eu não sei, eu não sou leviano igual ele, eu não sou um mentiroso igual ele, mas eu posso dizer com certeza, realmente, Diógenes foi o pivô, foi um dos maiores pivôs, teve outros, que inventou o caso de Evandro. O Diógenes que criou aquele dossiê de mentiras, tudo. E para te responder, para nós não prolongar muito, mas eu falo depois, pode entrar em contato comigo pelo privado, pode vir, eu respondo e vou voltar o dia para falar melhor. O Diógenes, ele foi, a gente interpelou, tinha passado o tempo, prescrito, a doutora depois explica o que é prescrito, a gente estava meio sem saber o que fazer, mas meu velho pai sempre dizia que o bicho ferido, ele sai da toca para atacar, quando está com medo, é perigoso. E o Diógenes viu a série, o caso das verdades, as torturas que pareceu, se assustou e veio atacar novamente e falou besteiras novamente, e aí a gente pôde pegar ele. Mandamos foi feita uma interpelação, ele não respondeu, disse que não ia responder os assassinos, chamou nós de assassino mais ainda, e só que nós não aceitamos, não deixamos barato, fizemos uma denúncia-crime, aonde a juíza de Guaratuba aceitou. Ele fez uma carta, um pedido de cancelamento da denúncia crime, a juíza tinha que analisar se aceitava ou não, com um monte de conversa, inclusive usou as filhas do coronel Jorge como testemunha, do coronel Neves como testemunha, que eu não sei o que elas vão falar, eu não sei, eu respeito
A filha defendeu o pai, mas que ele defendeu um Jorge, eu não entendo. Então, o que aconteceu? A juíza não aceitou e pronunciou ele. Então, ô Rose, o Jorge, dia 25 de maio de 2023, ele vai sentar na cadeira de réu. Ele vai ter que responder muitas coisas ali, eu tenho certeza que os advogados vão saber como pegar. Então, o Jorge é réu. O feitiço virou contra o feiticeiro. E sobre ser agente, está correndo um processo de cancelamento, de revisão do processo e de reparação. Quem não sabe o que é reparação é chamado indenização. O Estado do Paraná vai ter que nos pedir desculpa em aberto, que já foi pedido, pessoal, já veio para nós, quem não sabe, veio para nós a carta de perdão. O Estado do Paraná reconheceu os erros, as arbitragens e as torturas, que mandou tanto para nós uma carta. Quem não sabe, no meu YouTube, no meu canal YouTube tem a carta lá, depois eu trago aqui para vocês verem. O Estado do Paraná pediu perdão, pediu desculpa pelos erros, por tudo que fizeram. Mas, só que não pode, é um trânsito, o doutor depois vai falar, para você entrar no buraco é fácil, você sair dele é complicado. Então tem que correr. Existe um trâmite legal para isso, é dinheiro do Estado, enfim. Tem uma série de burocracias aí para que sejam enfrentadas, né? Mas para a gente passar para outro assunto e encerrar essa questão das injustiças, infelizmente a gente tem uma polícia. Eu trabalho pouco com direito criminal, mas eu trabalho muito com direito constitucional ligado às ilegalidades que acontecem no direito criminal. Então, deste ponto de vista, o que eu tenho a dizer? Nós temos, infelizmente, uma polícia que ela parte de uma narrativa para investigar um crime, como aconteceu no caso de vocês. Eles não partem do crime para investigar o que aconteceu. Eles traçam uma narrativa, né? E daquela narrativa para se é considerado culpado ou suspeito, para se alcançar aquele culpado ou suspeito, para endossar aquela narrativa. Então é contra isso que a gente luta, contra essa narrativa que se constrói, né, porque você deve partir das provas para o crime, e não do crime para a construção da prova, que foi o que aconteceu no caso de vocês, foi o que aconteceu no caso daquela menina Tainá lá, que infelizmente fizeram desmoralizaram a perita Jussara Joekel, que fez lá os pareceres daquela perícia. Aqueles rapazes confessaram sob tortura, ficaram no serviço de proteção à testemunha. Foi uma coisa muito grave que aconteceu aqui no estado do Paraná, mas enfim, infelizmente se constrói uma narrativa, não se faz uma investigação a partir do crime, se constrói uma narrativa para alcançar culpados, e isso, o direito constitucional penal tem um papel muito importante para que a gente encontre essas violações e revise e faça com que esses processos voltem para o curso criminal adequado, o curso de investigação adequado. Doutora, eu vou só falar um finalzinho aqui para poder sair fora do caso Evandro, para nós voltar na pauta. Beleza. Só que existe um trânsito de investigação, como a doutora falou. Só que tem uma coisa, quem investiga é a Polícia Civil. Sim. A Polícia Militar é polícia de repreensão, eles não têm direito de investigar. E no Paraná, em 92, tinha um grupo da ditadura, da escolinha, um grupo de elite do seu Roberto Requião, aonde esse grupo chamava-se Grupo Águia, aonde seu comandante acabou sendo tornozeleira, acabou sendo morto, acabou depois, isso eu venho falar outra hora para vocês, era um grupo de bandidos. Então, quando a gente fala de polícia militar, a gente não está falando do órgão, da corporação dos militares, da polícia militar, porque tem muitos policiais bons, tem policiais que ajudam, faz parto, ajuda a criança afogada. Não estamos falando do órgão, como também não falamos do órgão do Ministério Público, falamos dos bandidos infiltrados na polícia, falando de bandidos que usam poder para fazer seus direitos. Então, a gente quer deixar bem claro, como tem uma pessoa que eu falo muito, obrigado a elogiar, chamado doutor Luiz Carlos de Oliveira, que eu acho um anjo da guarda, é um policial. Ele falou uma coisa, quem não assistiu, pessoal, no meu canal do YouTube, tem os depoimentos espontâneos de Sergipe, da onde saiu Neile Prevô, montou. Doutor Luiz Carlos de Oliveira disse uma palavra, doutora, que me marcou muito. Ele disse assim, quando uma autoridade quer
que você seja culpado, ou você vai ser culpado, ou você é culpado. Quer dizer, se ele decidiu que é você o culpado, você vai ter que segurar aquela boca, isso que aconteceu com a gente. Então, a gente sair fora disso, pessoal, eu quero voltar na outra parte. Infelizmente, a escolinha da ditadura está até hoje com a gente. Até hoje aí com a gente, está escondido. Estão querendo. Eu admiro, o que a doutora falou, eu admiro pessoas que talvez tenham parentes, talvez vô, bisavô, pessoas da antiga, que passaram pela ditadura. Pessoas que sabem o que é uma ditadura militar. Pessoas inteligentes, devem ter estudado, conhecido, pessoas que sabem o que foi os campos de tortura, o que foi os torturadores, e pedindo hoje que o regime militar volte. Pedindo para... Ô, senhor presidente, põe os militares na rua. Mas não pensa, pessoal, que quando os militares forem para a rua, ele vai querer saber se você é Bolsonaro, se é Lula, se é Ciro, não vai querer saber, não. Vai instalar um chicote para tudo quanto é lado, pessoal. Quando pegar os irmãos, os filhos, os parentes de vocês, em uma festinha depois do horário, ou os dois estudantes, amigos de vocês, tiver mais de 2 pessoas numa praça pública conversando, vai tudo pro chicote, vai tudo pro cacete. Isso é o militarismo, é isso que as pessoas estão pedindo. É isso que pessoas não têm consciência do que estão falando. Quero aproveitar e mandar um abraço também para o doutor Jonas Santos. Ele faz parte, doutora, dos Tribunos da Defesa. Quem não conhece, só acompanha os Tribunos da Defesa, está junto com a gente também, dando apoio aí, os Tribunos da Defesa. Fiz uma live com eles. Abraço, doutor. Então, isso que a gente quer falar hoje. Eu vou explicar por que essa live, o motivo, doutor. Eu fiz uma... Vou até tentar ver se eu consigo abrir ali em algum lugar aqui, não sei onde está. Eu fiz uma postagem, não sei se alguém viu uma postagem que eu fiz, falando, acho que eu consigo abrir aqui, deixa eu ver. Eu fiz uma postagem, achei aqui, uma postagem que o fundo dessa postagem é a bandeira do Brasil, e eu escrevi assim, para quem não viu, tá aí, pessoal, olha aí embaixo, eu escrevi assim: amigo, se você votou no Lula ou no Bolsonaro, nossa amizade continua a mesma. Se você acha que votou certo, parabéns. Se você votou errado, vai ter muito tempo para refletir, vai ter 4 anos para refletir. Pois amigos é para se guardar dentro do peito. Então eu fiz isso por quê, doutora? Eu vi muitas brigas, eu vi muitas confusões, até no grupo de família da minha esposa acabei saindo, pessoas se degradindo, amigos se ofendendo, amigos se auto-matando, parecendo gladiadores, como se fosse Coliseu. Então a minha mensagem ali foi o quê? Que, para mim, na minha página, tanto do meu Face como do meu Instagram, eu não quero saber em quem a pessoa votou. Eu respeito o ideal dele, embora eu possa discordar. Por quê? Os políticos vai. Eu vou dar um pequeno exemplo. É o caso em Curitiba, Requião. Requião sempre foi da ditadura, foi o comandante dos policiais que nos torturaram. Requião sempre foi contra Lula, meteu o pau em Lula, falou mal de Lula. Requião foi sempre contra os pobres. De repente, viu que as coisas estavam ruins, pulou para encostar no Lula, para querer mamar no Lula, e acabou perdendo a eleição, tomou uma paulada feia. Inclusive, eu acredito que o Lula perdeu feio no Paraná, porque ele não soube escolher seu candidato a governador, escolheu um cara que os paraenses sabem que era piada. Então, o que a gente fala, eu postei aquilo para falar isso. Então, veio pessoas, tanto falou em aberto como no privado, falando para mim: poxa, Oswaldo, eu admiro você pela luta, tudo, você está apoiando o Bolsonaro, está usando o emblema, a bandeira de Bolsonaro. Espera só, pessoal. Você está usando a bandeira de Bolsonaro. Aí eu pergunto: qual é a bandeira de Bolsonaro? Qual que é, doutora, a bandeira de Bolsonaro? Eu não sei. Eu sei que a bandeira que você postou é a bandeira do Brasil. E é um símbolo nosso. E eu fiz até um apanhado aqui para poder conversar com as pessoas sobre isso, tá? No artigo 1º da Constituição Federal, fala lá dos símbolos nacionais e tudo mais. Na Constituição Federal, se você for no título 2, capítulo 3, depois eu passo tudo isso por escrito na live.
Título 2, capítulo 3, artigo 13, parágrafo 1º. Todos os brasileiros têm direito aos símbolos nacionais. Faz parte dos direitos e das garantias fundamentais de um povo. A bandeira é um direito constitucional de todo cidadão. Empunhar a bandeira, usar a bandeira, botar a bandeira na sua casa. Então, assim, ó, o que é um símbolo de uma pátria? O símbolo é um objeto físico que tem um apelo cognitivo muito grande, porque ele representa ele representa de um modo material aquele povo. Ele desperta um sentimento forte. E esse símbolo, ele significa a nacionalidade, a unidade e a soberania de um povo. Quem entende que a bandeira nacional pertence a um grupo de brasileiros está violando a Constituição no ponto em que a bandeira é um sinal de unidade do nosso povo. Sim, perfeito. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos resgatar os nossos símbolos, porque eles são uma propriedade do nosso país. Todos nós somos cidadãos. Um governante eleito, Oswaldo, ele é o governante de todo um país. Ele não é o governante de um grupo. Embora tenham alguns que não governam para todos, a obrigação constitucional deles é esta. Então, assim, ó, neste livro, lá no final, tem a Constituição Federal e um compilado de todas as constituições. Certo? Essa é a nossa Carta Magna. Isso aqui é a base do nosso ordenamento jurídico. O STF, a tripartição de poderes, o nosso sistema de governo está todo esculpido ali. Para se quebrar esta ordem que existe, só com a quebra da Constituição e um novo regime constitucional. Que isso nunca venha a acontecer, até porque, por exemplo, a gente vê muita desinformação, né? Hoje a internet estava contaminada, a gente vê muita besteira nesses grupos, né? E daí fala, porque vão fechar a igreja, porque vão... A nossa Constituição, Oswaldo, ela é tão perfeita que no artigo 5º está prevista a liberdade, o nosso Estado é laico. Laico ou leigo quer dizer que ele não tem uma religião que doutrine os seus cidadãos. Os seus cidadãos são livres para escolher as suas religiões. E as religiões no Brasil são livres. E a pessoa que é um religioso, que tem medo que venha acontecer, porque vão fechar a igreja. Gente, só vou dizer uma coisa. O ex-presidente Lula foi um constituinte. Ele fez parte da Assembleia. Ele ajudou a escrever esta Constituição. Ele jamais vai rasgar este ordenamento jurídico. Ao contrário de quem já apoia a ditadura, apoia a tortura, que não tem um pingo de apreço pela nossa Carta Magna. Eu, como jurista, como advogada, como uma bacharel em direito, eu prestei um juramento com a minha mão nesta Constituição, de protegê-la. E por isso que, hoje, quando você me chamou para a gente falar sobre esse assunto, eu falei, eu vou correndo e vou a hora que for. Por quê? Porque esta é a minha obrigação como bacharel em direito, como uma pessoa que tem uma função de munus público e faço parte dos poderes do Estado, como advogada, e como cidadã. Porque é a obrigação da gente levar a informação. Sim. Então, a bandeira é um símbolo de todos os brasileiros. E ninguém pode vir falar para você que devido à sua orientação política você pode ou não pode usar a bandeira. Inclusive, a gente precisa fazer o exercício de resgatar os nossos símbolos. Eu vou contar para você uma experiência pessoal. Eu não quero entrar muito em política, mas eu fiquei tão triste. Eu vi um pôster, a bandeira do Brasil, uma lata de tinta jogando uma lata de tinta vermelha, dizendo, estão envermelhando a nossa bandeira. Putz, uma falta de... A pessoa que criou isso aí, acho que é inteligente, mas é um puta de um idiota, desculpa a palavra. Nunca ninguém vai mudar a cor de nossa bandeira.
a nossa Tá na bandeira, Constituição, não muda. ela representa nossas matas, o nosso ouro, o nosso céu, a nossa riqueza. Então, aí eu falo para esse pessoal que fala isso, como vai ser no dia da Copa do Mundo? Eu não vou poder vestir a camisa brasileira da seleção, porque eu estou defendendo um político? Eu não vou poder ir no estádio de futebol com meu neto, porque eu não posso levar a bandeira do Brasil, porque eu estou defendendo um certo político? Meu filho não vai poder estudar numa escola, numa faculdade, onde tiver a bandeira do político, ou a bandeira do Brasil? Não vai ser poder cantar mais o hino, Pátria Amada Brasil? Espera aí, doutora. Completamente fora da casinha o que esse povo está fazendo. Totalmente fora, e você sabe, Oswaldo, que infelizmente o medo é a arma dos ignorantes. Quando você não tem condições de debater um assunto com propriedade para falar dele, em condições de explicar para as pessoas, sem xingar, sem engrossar, sem falar nada, porque assim, ó, veja com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com pessoas que usam termos, ex-presidiário, condenado. Veja, são violações constitucionais que se perpetuam. Cada vez que alguém vem e trata vocês, que já foi reconhecida a inocência, como se houvesse algum lastro de desconfiança, vocês estão sofrendo toda aquela violência do Estado em cima de vocês de novo. Então a gente tem que ter um compromisso. Quem é jurista tem que ter um compromisso com o princípio da presunção da inocência. A gente não pode tratar os nossos símbolos como time de futebol, porque é de todos. A bandeira é um símbolo do Brasil, da pátria e de todos os cidadãos brasileiros. Sabe, doutora, eu fico até contente que hoje eu tenho bastante pessoas que apoiam a nossa causa, bastante pessoas que militam pela causa dos 7 inocentes contra a injustiça. Nós temos grupos aí no Facebook, 15 mil pessoas, tem vários grupos, no meu WhatsApp eu tenho muita gente, e tenho, no particular, todo dia eu mostro, quem quiser ver, eu recebo mais de 10, 20, 30, 50, até 100 recados de pessoas que não querem aparecer, mas querem dizer assim, Oswaldo, eu quero pedir em nome da humanidade perdão para você. Entende onde eu quero chegar? Sim. Então, eu fico contente. Eu tenho pessoas que apoiam a gente, que são bolsonaristas, que são Lula, que é do Ciro, que não tem partido. Então, não tem discriminação, eles estão apoiando. Eu só não consigo entender, principalmente o pessoal que apoia a gente, que estão pela nossa causa, que sabe que nós sofremos inocente, que eu sou um ex-presidiário, eu fui um ex-presidiário. O sistema militar, o sistema da ditadura me jogou, fez eu responder. Sofri anos, tenho marcas, doutora, até hoje, pelo corpo todo, se procurar. Sim. O que esse regime fez comigo. Então, esse pessoal que tem solidariedade na nossa causa, eu não entendo quando fala, ex-presidiário. Peraí, eles querem atacar o governador Lula, tudo bem. Diga, o Lula é sei lá, qualquer coisa que seja. Mas quando usa o ex-presidiário, está atingindo muita gente inocente. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta e outra coisa, se você não está condenado... Não, eu quero deixar uma pequena pergunta aí para depois alguém responder, depois que eu fui ex-presidiário, Davi, os outros são 7 inocentes, já disse. Eu queria saber se alguém sabe quem foi Gandhi, quem foi Nelson Mandela. Nelson Mandela. Gandhi, Nelson Mandela foram presos, são Oswaldo, Jesus Cristo, você sabe por que Jesus Cristo não é um ex-presidiário? Porque torturaram ele até matar. Porque se não tivessem conseguido matar, mas né? Ele chegou a ser preso, ficou preso um tempo. O pessoal fala, as pessoas não entendem, querem achar que entendem tanto de religião e não entendem. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram os hipócritas, os fariseus eram aqueles que não aceitavam a boa nova e que combatiam as ideias de Jesus. E qual que eram as ideias de Jesus? Jesus andava com os excluídos, Jesus andava com os pobres, Jesus andava com as prostitutas. Ele ia lá e tirava, não gosto do cobrador de impostos, nós somos contra. Não, vem aqui, eu vou te buscar, porque eu quero te falar, porque eu quero te ensinar e eu quero te perdoar. Então, Jesus Cristo, se viesse na Terra hoje, ele correria sérios riscos pelos mesmos fariseus hipócritas. Como os próprios discípulos
Qual dos discípulos que não foi preso? Acho que Judas, que o resto O parece que traidor. eu não sei todo, mas eu acho que a maioria todos foram presos, foram ex-condenados. Então, se a pessoa fala um Torturados. Uhum. ex-condenado, tinha que tomar muito cuidado com o que fala, quer atacar politicamente, não sabe nem o que está falando. Depois chega para a gente e fala, putz, Oswaldo, eu te compadeço muito que vocês foram presos inocentemente. Quer dizer, Mas não se compadece, não, se fala essas coisas. entende? Então, isso é uma parte que eu queria falar sobre os. Eu acho que são cinco, né? Cinco símbolos nacionais. Então, pessoal, Isso. essa bandeira não é de Bolsonaro, essa bandeira não é de partido nenhum. Essa bandeira é minha, é sua, doutora. Essa bandeira é de todos. Essa bandeira é da nossa nação, é do povo brasileiro. E Eu tenho. as cores dela, a definição dela, o tamanho dela, a proporção dela, tudo está previsto na nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que é cláusula pétrea. Sabe o que é cláusula pétrea? É inquebrável. Pétrea quer dizer inquebrável. O quinto constitucional é cláusula pétrea, é inquebrável. Está previsto. A gente não prescinde disso. Ninguém vai mudar a cor da bandeira. Existem Não. cores de partidos, como existem cores de times. É a mesma coisa de você vir dizer que porque existe uma maioria esmagadora de corintianos, por exemplo, vão querer transformar a bandeira do Brasil na bandeira do Corinthians. É o mesmo nível de imbecilidade. E a gente não pode permitir isso. E Né? Você vê. a gente vê muito falando, como é a família, os princípios da família. Na minha família, doutora, não tem ninguém que acusa ninguém. Na minha família, não tem ninguém condenando ninguém, fazendo fofoca. Não tem ninguém na internet da minha família falando mal dos outros. Porque eu quero chegar nesse ponto também, para nós já aproveitar o assunto. Pô, eu fiquei triste também com uma coisa, muito triste mesmo. Eu sou de São Paulo. Fui para o Paraná, fui um intruso no Paraná, fui bem recebido, até que aconteceu aquele problema comigo. Hoje estou em Santa Catarina. Então, eu vejo, tem uma coisa que eu já postei, eu vejo pessoas falando, metendo o pau no nordestino, dizendo que o nordestino são um monte de fezes, eu não vou falar outra palavra falar, são um monte de fezes, que os nordestinos são burros. Mas espera um pouquinho, pessoal. Que amor à família é essa? Jesus Cristo deixou para mim, doutora, como deve deixado para a senhora, como deve deixado para muitos que talvez não tenham ouvido para escutar, mas tem voz para falar em nome de Jesus. Não tem ouvido para escutar Jesus, mas tem voz para falar o nome dele. Jesus como se tivesse procuração, né? Amai seu próximo como a si mesmo. Peraí, como que eu vou, doutora, falar, meter o pau no nordestino? E muitas pessoas do Sul esquecem. São Paulo mesmo, quem construiu São Paulo foi os nordestinos. Foram os nordestinos. Se eu não me engano, o Blumenau para cá, o Sul também, foi os nordestinos. E acredito que em São Paulo, que no Paraná, que no Sul, tem muitas famílias de nordestino, ou tem muitos amigos nordestinos. Aí minha pergunta que vai, é crime, xenofobia, estão falando, é um crime grave isso aí, não aceitação, o medo, isso é o medo, tem uma parte, é o medo. E aí eu pergunto, a pergunta é essa, queria até que os bolsonaristas, em geral, me respondessem, vocês acham, pessoal, vocês acreditam que depois disso, a família dos nordestinos que mora no Sul vai querer saber de Bolsonaro? Porque é uma coisa absurda, doutora. Primeiro, foi um ataque em cima dos gays. Nossa, os gays iam ser linchados da... Nós até brincava com os amigos, até, lógico, uma brincadeira boba. O cara falava, cuidado, eu vou cuidar do quê? Se o Bolsonaro ganhar em 2018, vai morrer. Aí foi os gays, depois dos gays foi o ataque aos negros, depois do ataque aos negros foi o ataque às mulheres. Depois foi o ataque à religião afro, a religião católica também sofre em cima, é a religião afro, a religião católica, e agora os nordestinos, nossos irmãos. O Brasil de norte a sul, de leste a oeste, é um país só, pessoal, é nação, põe a mão na consciência. Nordestinos são nossos irmãos, nordestinos são os guerreiros do dia, cara. É um povo alegre, um povo feliz. Então nós temos que respeitar a ideologia dele. Pode dizer assim, eu posso falar, doutora, eu não concordei, eu não achei legal
o nordestino ter votado assim, assim. Eu posso dizer isso, é meu direito não gostar e não achar legal. Mas é minha obrigação respeitar. É minha obrigação ter o caráter e a dignidade de respeitar. Então, o que eu queria passar, me machucando muito, assim, me doendo muito, ver essas ofensas contra o povo nordestino, essa ofensa contra o povo negro, essa ofensa contra as religiões afro. Então, uma coisa, as religiões católicas, eu vejo aí tanta coisa absurda. Se o homem lá era padre ou não era padre, eu acredito que não seja padre. E teve um que falou, não. Eu não vou atacar, xingar o cara nem nada. Ele estava ali cumprindo o papel dele. Foi colocado ali por alguém para cumprir o papel, um ator de um teatro. Mas eu não vou xingar a pessoa, eu vou discordar, que nem o Bolsonaro. Eu não vou xingar nem Bolsonaro nem Lula. Eu não posso xingar a pessoa deles. Eu posso discordar de um ou de outro pela minha ideias política, pelas minhas ideias. Mas não que nem o pessoal fala. E se ficasse só nos partidos é uma coisa, atacando irmão, atacando amigo, atacando pessoas. Isso eu queria falar para vocês, pessoal. Está faltando amor, pessoal. Está faltando amor na humanidade. O Davi chegou aí. Davi, um abraço aí, Davi. Abraço, Davi. Então, eu vou começar dizendo que me dói muito profundamente, porque o meu avô era baiano, nordestino. Veio para São Paulo, no lombo de um jegue, para construir com os irmãos dele uma cidade do interior de São Paulo. Para construir... Só cortar um pouquinho. Vamos lá. Um avô seu veio de lá para cá. Você mora no Sul hoje, doutora? Eu moro no Sul hoje. Então, vem bem a colocação minha. Tem muitos parentes, herdeiros de nordestino que moram aqui no Sul, da onde o pessoal está ofendendo, onde o pessoal está falando, mandando. Então, peraí, pessoal. Vocês estão ofendendo talvez um vizinho seu que você não sabe. Talvez o seu patrão do seu emprego, talvez o seu colega de serviço, que é um nordestino. Pode continuar, doutor. Então, o meu avô era nordestino, veio no lombo de um jegue para o interior de São Paulo e ajudou a construir uma cidade, a fundar uma cidade. E isso me dói profundamente porque o meu coração é em parte nordestino, né? Nós somos de uma família baiana, uma família enorme, uma família muito significativa, e enfim. Primeiro, voltando para o direito constitucional. Oswaldo, o pessoal costuma muito falar, porque liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Um direito não pode brigar com o outro. E isso, você tem aquela máxima muito simples que diz que o teu direito termina quando o meu começa. Exatamente. Então, utilizando dessa máxima, você tem o direito de identidade, o direito de um grupo de pessoas, de uma raça, de uma origem, e você tem, em tese, a tua liberdade de expressão. Se a sua liberdade de expressão, entre aspas, fere o direito de existir de outro ser humano, você está cometendo um crime de discriminação, e é um crime punível, que eu já vou ler a decisão judicial aqui, que eu fui procurar uma decisão judicial que se encaixasse justamente no nosso assunto, para a gente não vir aqui e falar palavras ao vento, para a gente trazer a situação. Então, veja bem, não existe direito irrestrito de liberdade de expressão. Existe para limitar este suposto direito que uns acham que tem, que pode sair falando qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa, como liberdade de expressão e pensamento, não é. Existe um limitador. Então, você tem na Constituição também o direito ao desagravo proporcional à ofensa que você provocou. Indenização por dano moral. Isso não fica impune. Sim. Então, a pessoa pensa que vai postar como um jogador de futebol postou, por causa do resultado das eleições, que quando visse um pobre pedindo comida, era para passar com a roda do carro na cabeça das pessoas. Isso é liberdade de expressão, Oswaldo? Isso não é. Isso é crime. Isso é crime. Isso é ameaça. Isso é violação de direito fundamental. Só que muitos se julgam inteligentes e esquecem uma coisa: internet não é território sem lei.
Não é. Não, e não Tanto, perdoa. o Diógenes achou que era. Ele achou que era. Começou a falar mal, Não é. mal, a gente foi catando os prints, catando as conversas, e hoje o Diógenes é um réu. Então, pessoal, cuidado com o que vocês falam na internet. Ah, isso não E dá eu nada. trouxe aqui, Cuidado, pessoal, cuidado. para a gente ilustrar isso que eu estou falando, para virem dizer assim, ai, mas não é porque não é igualável ao racismo. É sim, é, porque é uma espécie de racismo. E é um crime cruel e inafiançável. Tem uma expressão, Oswaldo, para mim ela é tão absurda que a gente tem muito hábito de usar, até o professor Cortella costuma falar sobre isso, agora me foge o nome também de outro filósofo, que fala assim, eu vou acabar com a sua raça. Olha que expressão cruel que é essa, acabar com a sua raça é dizimar a sua existência e a sua descendência. Então a gente tem que limar isso. Isso é apologia ao crime mesmo, como está dizendo o Davi. E eu vou falar essa decisão judicial aqui, ó, que é da 11ª turma do Tribunal Regional Federal, do Terceiro Tribunal Regional Federal, que decidiu em decisão unânime e manteve a condenação de um homem por crime de discriminação. Ele publicou em rede social mensagens depreciativas e ofensivas direcionadas à população nordestina. Tá? Para o relator dessa ação, que foi o desembargador federal José Nardelli, os elementos objetivos das provas documentais e o interrogatório do réu comprovaram a ocorrência material do delito e a autoria criminosa. O uso de termos depreciativos com referência expressa a Estado da Federação ou a todo o conjunto de brasileiros provenientes das regiões Norte e Nordeste traduziu evidente discriminação e prática de preconceito decorrente de origem geográfica. Essas ofensas foram publicadas em 2014, no período da eleição presidencial. O acusado efetuou 4 postagens pelo Twitter com teor preconceituoso e discriminatório e menção à segregação de nordestinos, contendo termos chulos e degradantes. Ele atribuiu opções políticas à origem geográfica dos eleitores. Você está vendo, Oswaldo, como a história se repete? Sim, sim. Você está vendo? Tem uma frase que diz que é assim, ó, a cadela do fascismo nunca dorme. E não dorme mesmo. O mal não dorme. Doutor, eu acabei de postar ali, se ela der uma olhadinha, você deve conhecer muito melhor que eu isso aqui. A lei é 9.459, 13 de maio de 1997, artigo 1, os artigos 1 e 20 da lei 7716, de 5 de janeiro de 89, passa em vigor com a seguinte redação. Artigo 1. Será punido na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que quer dizer procedência nacional? É isso que nós estamos falando. Procedência nacional, nesse caso aqui, ele entra como uma analogia. Procedência nacional é o tipo de xenofobia, por exemplo, que acontecia com os judeus, entre judeus e alemães. Eles eram de procedências nacionais diferentes. Trocando em poucos miúdos, o que está acontecendo dentro da nossa nação brasileira, que é um país continental, e a gente pode usar isso como uma apologia, como uma analogia para uma possível condenação, é que um Estado da Federação se sente superior a outro Estado da Federação e ataca essas pessoas pela sua procedência. Nós chegamos à procedência exatamente, quer dizer que o povo, uma metade do Brasil para cima, o pessoal está postando aí, são um monte de extremos, para não falar a palavra diferente, para não falar coisa. E estão falando isso aí, estão trazendo. Então, será que estamos criando Hitler no Brasil? Será que Hitler não morreu, se escondeu, ou o espírito dele voltou, se incorporou em alguém? Nós temos que tomar muito cuidado. Mas, infelizmente, Oswaldo, é assim. Isso aí pode virar, sabe o quê, doutora? Sabe o que pode virar isso aí? Eu não queria muito entrar no tema da política, mas vou falar uma coisa que também... Não tem como não entrar, né? Uma coisa que me doeu muito. Eu vi uma reportagem, esse tempo atrás aí, de um candidato, não vou falar diretamente do candidato, não sei que estou falando com um candidato, um candidato estava num comício falando, uma zeladora de santo, uma mãe de santo, foi lá e jogou pipoca em cima desse candidato, jogou pipoca, milho de pipoca, doutora. Não sei se ela milho de pipoca. Quem quiser, eu tenho um vídeo, jogou milho de pipoca. Aí uma senhora que devia representar a nossa Constituição,
que ia dar zelo para a nossa Constituição, foi lá e disse assim, eu vou falar quem é, a primeira-dama, foi lá e disse assim, olha, pessoal, tome cuidado que a religião do diabo está abençoando o diabo para tomar o poder. Espera aí. A senhora mesmo disse que a religião está ali, na Constituição, dá o direito de cada um seguir a religião que é o seu credo. Agora, a primeira-dama vai falar isso. Eu não estou dizendo sobre Bolsonaro, estou dizendo sobre a primeira-dama. Talvez ele nem sabe que ela falou isso ou não, mas eu acho que ela mostrou ali. Isso aí está mostrando o quê? Esse próprio pessoa no poder, doutora, está criando uma coisa muito perigosa, uma coisa que a gente vê lá para os países do Oriente, a Guerra Santa. Exatamente. Né? A gente estava comentando, eu e meu marido, hoje de manhã, né, algumas coisas que a gente lê, que a gente vê. Assim, gente, daqui a pouco nós estamos num regime extremista, tipo o Talibã. Né? E assim, e outra, Oswaldo, são ensinamentos que nada tem a ver com aquilo que eles dizem que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim como foram distorcidas as palavras lá do profeta Maomé, né? Assim como vem se distorcendo para usar as pessoas menos esclarecidas, às vezes num momento de desespero, às vezes a pessoa se socorre ali com uma religião, com algum... Mas a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ver e pensar assim, ó. Eu vou pensar o que foi o Sermão da Montanha, ou o que foi que Jesus disse lá, o básico do básico. Amai o próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. Será que essa minha atitude é uma atitude amorosa com o meu próximo? Se não é uma atitude amorosa com o meu próximo, está incompatível com o que eu chamo de evangelho, com o que eu chamo de Jesus. Doutora, eu vou deixar uma coisa aqui bem frisada, eu quero deixar essa parte bem frisada mesmo. Eu não estou falando de religiões, eu não estou falando de forma alguma de religiões cristãs, porque eu vou dizer o porquê eu não estou falando. Quem assistiu Operação Policial, no caso, Operação Policial no canal Operação Policial, falha a memória aqui. Davi, como que é Operação Policial? No YouTube, Beto Ribeiro, a Carla Albuquerque. Hoje o Beto Ribeiro está com um canal separado, pessoal. Dá uma olhadinha, um canal bacana do Beto Ribeiro. No canal Operação Policial, foi feito um programa onde fizeram um documentário de 4 horas e pouco, contando a história toda do caso Evandro. E no meio desse documentário, quem não viu lá ou quiser ver, no meu canal do YouTube está lá. Declaração de um ex-presidiário, de um preso, que teve preso lá junto com nós. Ele conta as barbaridades, as coisas que viu. É meu amigo, como eu tenho muitos amigos ex-presidiários, como eu tenho amigos não ex-presidiários, tenho a família de Vicente e Paula Ferreira, eram tudo evangélico, tudo. Quando eu saí do presídio, não podia ir para minha casa, fiquei na casa deles, frequentei a igreja com eles, respeito a doutrina deles. Então, essas pessoas com isso não são os evangélicos que eu conheci, não são os cristãos que eu conheci. Esse amigo lá do presídio, ele é cristão, eu converso com ele todo dia, nós bate-papo. Como tem outros cristãos que conversam direto, doutora, de religiões evangélicas, de religiões católicas. Se procurar, tem um pastor lá no meu Face, eu converso com ele direto, a gente bate ideia, troca ideia. Ele fala os pontos de vista dele, eu falo os pontos de vista nosso, depois nós chegamos à conclusão que ambos estão certos. Que religiões Mas claro. Regiões são estradas. Cada estrada tem um nome. Cada rodovia é o EBR e tal. Qual é o BR católico, BR umbandista, BR... O importante é o destino, Deus vivo, Deus único. Então, pessoal, nós não estamos falando sobre religiões, nós estamos falando sobre pessoas usando as religiões, se escondendo atrás de uma Bíblia, para atacar e para manchar a própria religião. Eu tenho certeza que os evangélicos verdadeiros, os cristãos verdadeiros, os católicos verdadeiros, não estão gostando disso, doutora. São pessoas e assustar as pessoas, né? E assustar as pessoas com coisas que são praticamente impossíveis. Isso não são coisas que não vão acontecer. Está na Constituição. E outra coisa, dizer assim que, mas eu nunca vi Constituição, não sei. Você vai lá no Google e joga Constituição, tracinho, Planalto.
Você vai poder ler a Constituição inteira se você tiver paciência. Se você não tiver paciência de ler toda a Constituição, leia o artigo 5º, que são 57 incisos, se não me falha a memória. Mas ali está todo o ordenamento e é tudo que o Estado brasileiro, independente de representante, se compromete a cumprir. E só não vai cumprir quem ameaça poder da República, quem ameaça Supremo Tribunal Federal, quem ameaça Câmara, que tem esse tipo de conduta ameaçatória para fazer a quebra da Constituição e a quebra dos direitos. Exatamente. Quem está comprometido com a Constituição, que está comprometido com os poderes, que está comprometido em cumprir aquilo que o judiciário determina, esse jamais vai violar. E a gente não quer falar, mas a gente tem que usar os exemplos corretos, né? Uma pessoa que foi a autoridade máxima do país, ele teve todas as possibilidades de fugir, sabendo que mais cedo ou mais tarde as sentenças seriam anuladas, que tudo isso acontecia. Ele fugiu, Oswaldo. Ele não fugiu, ele cumpriu as determinações judiciais, por mais que ele entendesse que aquilo em algum momento era injusto, que não estava certo, mas ele não deixou de se apresentar, ele não correu, ele ficou preso 580 dias. Uma pessoa que cumpre uma decisão judicial e não discute, ele vai cumprir a Constituição Federal e nunca ameaçou e não vai ameaçar. A gente tem que ter cuidado, porque o que acontece, Oswaldo? As pessoas gostam, não é incomum, eu ando muito de Uber, né? E não é incomum a gente ouvir, porque STF, porque STJ, porque esses ministros são isso, esses ministros são aquilo, são aquilo. Esses ministros fazem o controle da constitucionalidade. Eles fazem o controle do cumprimento disso aqui. O que quer dizer isso? Que se você achar um juiz que é injusto com você, se você achar um grupo de desembargadores que é injusto com você, quando chegar lá nos tribunais superiores, você tem 11 possibilidades de 11 ministros lerem o que aconteceu com você e analisarem a sua questão e olhar para aquele caso e analisar as ilegalidades que aconteceram lá dentro. Verdade. E barrar a violabilidade do teu direito. Isso tanto seja um direito à tua liberdade, à sua propriedade, de você receber um dinheiro que estejam te devendo, da proteção da sua propriedade. Quem tem que proteger a sua propriedade, pessoa, não é você com uma arma de fogo para você correr risco, é o Estado. É o Estado que tem essa obrigação. É o Estado que tem que botar a polícia para te proteger. Você não tem que usar o exercício arbitrário das suas próprias razões, porque você paga imposto. Está na hora das pessoas entenderem isso. Verdade. Né? Doutora, é isso que eu falo. Eu vou dizer uma coisa também, até agora, ninguém viu eu falando diretamente sobre política, mas eu vou falar uma coisa política. Em 2018, eu votei em Ciro Gomes. Votei em Ciro Gomes. Muitas pessoas vão dizer mal do Ciro, mas eu sempre gostei da forma do Ciro. Eu sempre gostei da forma do Ciro. Eu sempre gostei do jeito do Ciro. Eu acompanho o Ciro. Meu pai, para quem não sabe, meu pai, ele não era político, mas esteve envolvido diretamente com a política. Meu pai sempre foi desde chefe de diretório, a cabo político. Eu nasci e me criei dando santinha, na época você podia ficar em santinha na porta de colégio ali, eu pegava da mão de novo, nós era moleque, então tio, devolve isso aqui, dá isso aqui, aquela coisa de partela de moleque. Eu nasci no meio da Arena e MDB, só existia dois. É o que devia ter hoje, só dois partidos, porque esse monte de partido deu aquelas bagunças. Arena e MDB. Eu nasci ali no meio, me criei, conheço bastante do lado da política e sempre gostei da ideologia do tempo do Ulisses Guimarães. Sim. Então a gente se criou ali e eu sempre fui Ciro Gomes. Nessa eleição também, eu ia votar no Ciro Gomes. Mas aí eu pensei muito bem e falei, peraí, esse segundo turno, eu não posso votar no Ciro Gomes. Ele não está mais ali. Então eu tenho que... Eu nunca fui Lula, mas eu não estou aqui defendendo o Lula, não. Eu nunca fui Lula, eu nunca fui PT. Eu nunca fui PT. Por quê?
Na época que eu fui preso, eu nem mexia direto com polícia, sabia de polícia, sabia eu não tinha nem noção do que estava. Trabalhei uma época com meu pai, quando moleque, depois larguei política, tinha tanta coisa para cuidar, a gente ia lá, eu acabei sendo preso, depois comecei a passar dentro da cadeia, aqueles um monte de coisa, saí de fora da cadeia, estava aquela briga do Bolsonaro e acho que é o Boulos, não sei quem é que disputou pelo PT, não me falha a memória agora. O Haddad, Fernando Haddad. Aí eu fui lá e votei no Ciro Gomes, porque eu não conhecia, não sabia nem quem era um dos dois. Eu sempre falei, eu me escondi da televisão, da imprensa, eu não sabia quem era nenhum dos dois, nem nenhum nem outro. Eu sabia quem era Ciro Gomes. Vou lá e votei no Ciro Gomes. Agora, eu sei quem é quem. O Ciro Gomes não está ali para me votar nele. Então, isso eu vou deixar um recado a todos eleitores que foi de Ciro Gomes, assim como eu. Pessoal, não deixe a ditadura voltar. Pense bem, pense bem. Eu não sei qual a reação. Eu admiro o Ciro, mas eu não sei para que lado ele vai tomar. Porque eu sei que político, tem hora, doutora, que eu falo uma coisa, a política é igual pizza. Só muda o recheio, porque a massa é a mesma, e sempre alguém quer comer um pedacinho. Eu não sei se o Ciro vai querer comer um pedacinho ou não, também de um lado ou de outro. Então, quem for leitor de Ciro, igual foi eu, pense bem, pessoal, não deixe a ditadura voltar. Não deixe. Então, hoje, para me falar, eu sou obrigado a dizer, sabe, tudo pergunta, que minha bandeira hoje não é vermelha, como os outros dizem. Minha bandeira é cor do Brasil. É a cor verde e amarela, a minha bandeira, para quem me perguntou. Eu nunca respondi, mas hoje eu vou responder aqui. A minha bandeira é a cor do Brasil. A minha bandeira é verde e amarela. A mata, o sol, a riqueza. Mas a cor do partido hoje, que eu acho que é o menos ruim, que merece mais, é o Partido Vermelho. E aquela coisa, né, Oswaldo? Eu fico imaginando, para pessoas que passaram pelo que vocês passaram, o quanto não é doloroso você ouvir uma autoridade máxima de um país dizer que é favorável à tortura. Eu imagino, eu acho que quando houve o impeachment da Dilma, você estava preso, mas você deve ter visto a cena grotesca, né, desse cidadão votando pelo impeachment da Dilma, erguendo a mão e comemorando o Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Porque ele torturou a Dilma. Então, assim, são coisas que eu, como uma democrata, uma pessoa que defende a Constituição Federal, uma pessoa que é pelo progresso do nosso país e das nossas liberdades, porque liberdade não é você sair fazendo o que você quer, falando o que você quer e atirando nos outros. Liberdade é princípio de presunção da inocência. Liberdade é a conservação do teu patrimônio útil, viável. São fundamentos que são os fundamentos da liberdade, que as pessoas falam em liberdade, mas não sabem nem do que estão falando. Né? E quando nos 16 anos anteriores a nossa liberdade foi violada? Nunca. Né? Eu vejo muita gente que nem era nascida quando tudo aconteceu, com um ódio que você não sabe de onde que aquilo saiu. Né? Mas nós estamos aqui para... Eu sou uma pessoa do amor, né? Eu gosto de gente que fala de amor, eu gosto de gente que fala de cuidar, eu gosto de gente que fala de amar e não de gente que fala de morte. Para nós finalizar essa parte de política, eu no estado do Paraná, quem acompanha minhas redes, acompanha minhas postagens, viu que eu pedi para todo mundo, quem se compadecer com a nossa luta, quem pediu a nós perdão em nome da humanidade, não vote em Roberto Requião. Vote no candidato Ratinho, vote no sei lá quem é os outros que estavam lá, vote em quem vocês quiserem. Quem for do PT, vote nos candidatos todos do PT, mas não vote em Roberto Requião. Então, eu fui contra a esquerda ali, contra Roberto Requião, porque eu tinha um motivo, foi um dos chefes das policiais da tortura que me torturou. Agora, como que pessoas falaram para mim, Oswaldo, mas como você tem coragem de votar no Ratinho ou do Ratinho no Lula ou falar bem do Lula? Peraí, doutora. Eu digo uma coisa, eu não vi o Lula falando de torturar. Eu fui torturado. Eu tenho marcas de tortura pelo corpo até hoje. Então eu quero que as pessoas que me seguem, as pessoas que são militantes da nossa luta, entendam uma coisa. Eu sei que da nossa luta tem todos os partidos juntos. Eu quero que vocês entendam só uma coisa. Eu não posso
votar ou pedir para alguém votar em quem prega a ditadura, em quem prega o militarismo, em quem prega o armamento. Eu não posso, doutor. Eu não posso. Também não. Então, estamos aí, defensores dos direitos humanos, é incompatível, né, Oswaldo, com isso. Se eu hoje falar, não, eu voto em quem prega isso, vamos dizer, peraí, será que tudo que eu passei, eu perdi meu pai lá dentro, doutora. Eu perdi meu pai, sofri, perdi um monte, culpa do militarismo, culpa daquela ditadura. Aí vão dizer, mas Bolsonaro não estava lá, não tem nada. Não, ele não estava lá. Mas o regime, a escolinha de ditadura estava. A mesma ditadura que querem trazer hoje. O mesmo... peraí, eu vejo pessoas, pensam, pessoal, põe a mão na consciência pedindo para voltar à ditadura, para os militares irem para a rua. Opa. Não, então, né? Pensa, não, então, amanhã depois, eu disse, amanhã depois, os filhos dessa pessoa que estão pedindo vai estar com a namoradinha em praça pública, tiver mais que 2 pessoas no lugar. Isso, quem não sabe, estuda, procure. O movimento MMDC, Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Os heróis que sofreram na ditadura e foram estudantes. Então, Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Crianças, né, Oswaldo? Então, pessoal, se pegavam mais que 2 pessoas em praça pública conversando, ia para tortura, e mais que já tava, acho que era golpe militar, estavam conversando, então era assim que funcionava. Quem acompanhou, quem sabe da antiga, sabe quanto. Mas a gente tinha medo. Eu tenho 46 anos, né? Então quando eu comecei a entender um pouquinho mais as coisas, a gente estava um pouquinho na abertura do regime democrático, né? Estava começando ali. Aí, doutora. Abertura. Você sabe o que vão dizer? Mas a minha família, meus pais viveu lá, meus avós viveu lá, não aconteceu nada com eles. Amém, doutor, amém. Os meus que bom, também, né, Oswaldo? Com a minha família também não aconteceu nada. Seu caso não era... Não, peraí. Mas teve amigos do meu pai, vizinho, meu pai, que não era inocente. Mas se uma pessoa fosse naquela época lá, qualquer pessoa, chegasse lá e falou, fulano, tá falando mal do governo. Eles não queriam nem saber. Eles pagavam recompensa para quem falasse onde tinha. Oswaldo, veja, quando eu era acadêmica, eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar num escritório, e daí eu peguei um caso muito cabeludo para trabalhar na Justiça Federal e para estudar aquele caso, que era o caso de um ex-torturador da ditadura querendo receber os benefícios da lei de anistia, dizendo que ele também foi vítima daquele regime, porque ele era um soldado raso. Se ele não torturasse, o torturado seria ele. Então ele queria o benefício federal recebido pelas vítimas da ditadura, ele como vítima daquele sistema também. Então, por estudar aquele caderno processual, ouvir aqueles depoimentos, estudar todo aquele material, a gente vislumbra uma realidade que as pessoas falam da boca para fora, mas elas não têm a mínima noção do que é. Sabe? Não existe ordem, não existe lei, não existe nada. É aquilo que aquele regime quer e pronto. Então, assim, gente, democracia, lei, direitos foram conquistados com sangue, suor e lágrimas. Então a gente gasta saliva aqui, seca a boca, fala, defende, briga. Por quê? Porque eu sou uma operadora do direito, fiz um juramento em cima da Constituição e não me admito eu, no meu papel de advogada, Oswaldo, dentro da minha profissão, fazer defesa de um absurdo desses. Né? A gente não pode ficar em cima do muro pessoas que são ouvidas como nós, que nós temos uma voz, você tem uma experiência de vida que muitas pessoas têm, mas poucas têm coragem para vir falar sobre isso. Aí eu falo, doutora, que como a senhora falou que a senhora, como ativista, tudo, não pode concordar com isso. E eu, que fui injustiçado, torturado pelo regime militar, por militares, eu que passei anos e anos, 30 anos, doutora, 30 anos roubado da minha vida, do meu sonho, da minha juventude. Como que eu posso hoje dizer, opa,
Vamos, militares na rua, vamos, como que eu posso falar isso, doutor? Como que eu posso De dizer jeito hoje? nenhum. Ô, pessoal, não, doutor, eu não posso, não tenho, sabe? Aí vamos dizer assim, o que a senhora falou, hoje o Brasil apresenta uma classe, é um país de classe bem média para pobre, a maioria da população. Exatamente, uma desigualdade imensa. E quem não sabe, estuda, procura ver, no regime militar, eles davam recompensa para quem falasse alguém de um vizinho, de um amigo, até de um parente. Aí eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que ir lá no quartel, falar, ou tinha aquele telefone que é difícil falar, hoje não, hoje vamos pegar a internet, ó, fulano é tal, vai dar minha recompensa. Vai ter bronca de um amigo, bronca do outro, uma briguinha qualquer, vai denunciar um outro e o militar vai pegar e vai torturar pessoas inocentes, talvez da própria família dessas pessoas que estão pedindo hoje. E volto a falar, espero que o filho dessas pessoas não esteja numa praça pública e os militares passam Então, espero que não, que Deus não deixe permitir isso. Então, isso que eu tenho que falar, pessoal, não tenho que falar diretamente, a nossa intenção não é, como eu falei, falar sobre política, a nossa intenção não é a gente meter pau em política, não, é pedir mais amor, né, doutora? Pedir mais... Exatamente. E mais consciência, sim. Eu vou dizer uma coisa para você, Oswaldo, 2 momentos muito fortes na minha vida. O dia da minha formatura, quando o nosso mestre de cerimônias falou, ouçam o hino nacional. Nós não conseguimos ouvir, e a orientação era ouvir só o hino, não era cantar. Eu estava num momento assim de tanto orgulho do meu país. Eu era uma filha de peão. Eu não tinha a mínima perspectiva de ir num teatro Guaíra, prestar o meu juramento, receber o meu diploma de advogada. Isso, as pessoas que sempre tiveram no privilégio nunca vão entender que sentimento que é esse. Então, quando eu ouvi esse hino e eu olhei para a cara dos meus pais lá longe e falei assim, meu Deus, eu cheguei, eu consegui. Graças à política pública, graças a ProUni, a coisas que foram feitas naquele tempo, para o filho do pobre ter condições de estudar, né? E outro momento muito importante para mim, que me marcou e que eu fiquei envergonhada. No mês passado, mês retrasado, eu estive em São Paulo, dando uma entrevista lá no programa da Luciana Gimenez. E nós fomos fazer um passeio em São Paulo, naqueles dias e tal, e eu cheguei ali nós chegamos ali no Vale do Anhangabaú, ali no centrão mesmo de São Paulo, ali perto do teatro, na frente da prefeitura, tem uma bandeira do Brasil, Oswaldo, linda. Eu não sei que tecido que é aquele, e aquele céu estava lindo, aquele sol de brigadeiro, e eu olhei para a bandeira e me veio aquela emoção e eu chorei de tristeza, de pensar o sentimento que eu vinha tendo a respeito desse símbolo, que já foi tão importante para mim por causa dessas coisas. Então a gente precisa resgatar, você está certo, a postagem que você fez está muito certa. Sim. Né? Só que a gente não pode esquecer que esse é um momento crucial, onde a gente perdeu 700 mil pessoas por uma pandemia, por falta de uma vacina que já existia. Que existia condições. Então, muitos brasileiros, muita gente perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu irmão. Então, o nosso compromisso hoje é gigante. A gente não pode mais ficar com briga de ego. A gente tem que realmente lutar para a gente voltar a ter um país igualitário. Não adianta só beneficiar ou agradar uma parcela da sociedade, porque o país é continental. A pobreza é gigante. Você sabe o que eu atribuo, talvez, essa diferença entre sudestinos e nordestinos? Talvez o nordestino, porque viva lá na miséria, um dependendo do outro, é lógico, lá a gente tem riquezas infinitas, mas as pessoas mais lá para cima, me parece, elas têm um senso maior de coletivo. Talvez por causa da temperatura, talvez por influências geográficas, a gente não... Existe uma série de teses, né? Que as pessoas do sul sejam mais fechadas, mais isoladas, lá todo mundo é mais alegre, Mas talvez eles tenham um senso de coletivo maior, de olhar mais para o problema do outro, de não conseguir passar e ver uma pessoa passando fome e simplesmente virar a cara. Aí, doutora, talvez. É verdade. Para me finalizar sobre a política, eu vou deixar uma coisa bem clara para todo mundo. Eu não sou esquerda, eu não sou direita.
eu sou dignidade. Dignidade. Eu não voto Sim. com partido, eu voto por pessoa, pela dignidade da pessoa. Tanto, doutora, tanto que eu vou falar uma coisa, o meu candidato que eu votei, o meu candidato que eu torci, pedi voto para ele no Paraná, é da direita. Ratinho Júnior, é da direita. Lutei, briguei, mandei para todos os amigos. Bom, você é do Paraná e sabe, porque como eu falei, pedi a ti também, pedi a você, essa coordenador, e pedi também, lutei também pela Gleice Hoffmann, não é o nome dela? Hoffmann, Gleice Hoffmann. Ela é da esquerda. Peraí, Oswaldo, tá louco? Você, um candidato da direita ou da esquerda? Não, eu não votei em candidato, eu votei em dignidade da pessoa. Como aqui em Santa Catarina, uma candidata que a gente também torceu, lutou por ela, Ana Paula Federal, se elegeu também. Então não é porque eu pedi voto por um cara que eu tinha, que, nossa, eu pedi para todos os amigos, familiares lá do Paraná, falei muito dele, Ney Leprevô. Mas aí é que tá, Oswaldo, a questão não é você ser de esquerda ou de direita, a questão é você ser um democrata ou você ser antidemocrata. É você aceitar as diferenças ou você não aceitar. Né? Você pode, é assim, ó, unir os divergentes para combater os antagônicos. Sim, sim. Divergência existe. Então, isso é da democracia. Me responde uma coisa, você como estudada, como uma política também, eu votei em Ratinho Júnior, pedi os votos tudo para Ratinho Júnior, para Ney Leprevô e para Hoffmann. Gleice Hoffmann. Eu sou o quê? Esquerda ou direita? Eu sou embrulhado, eu sou atrapalhado. O que eu sou? Você é uma pessoa sensata. Você é uma pessoa sensata que analisou propostas e que viu pessoas. Sim. Né? Pedi sem voto. Radicalismo. Falei para a pessoa que não gostasse do Ney, pedi voto também para o J. Júnior, filho do JP, um jornalista da direita. Sim. Também. Aqui pedi para Ana Paula, ganhou Ana Paula. Ana Paula, um abraço aí. Que bom, parabéns. Agora está o Dash aí, né? Vamos ver o que acontece. Então, eu não peço voto para partido, eu peço voto para caráter. Eu acho que nós temos que votar no caráter do candidato, não no partido. A hora que a população começar a votar em caráter e parar de disputar, parar de virar eleição coliseu, onde gladiadores vão se batalhar, irmão com irmão... Idolatria, né, Oswaldo? Essa idolatria. Não. Eles não são ídolos, não existe mito. O único ídolo meu que eu vou dizer, esse é meu ídolo, é meu herói, é Jesus Cristo, e foi meu pai que faleceu. Fora isso, não tem esse negócio de ídolo. Nem o time que eu tenho 2 times que eu gosto, ainda bem que um tá bem e outro mal. Eu gosto do Flamengo e sou São Paulino nato. Meu São Paulo tá uma vergonha. Tá. Eu não brigo com ninguém. Meu São Paulino tá feio. Uma pessoa falou para mim, você tem vergonha de ser São Paulino? Cara, eu falo a verdade, mas você fala, eu falo, eu tenho vergonha. Então, eu não vou brigar, não foi roubado, tá uma porcaria. Então, a gente tem que ter dignidade, pessoal. Votar por dignidade. Então, agora, chegou na próxima, segundo turno agora, vote pela dignidade do candidato. Não pelo que falaram, pelo que disse, pelo que foi, pelo que não foi. O que falaram e não se provaram, não quer dizer que é. Então, é isso que a gente quer falar. Outra coisa, eu quero deixar uma outra parte, já que falamos de negros também. Eu bati de técnica, eu estava discutindo com uma professora de história uma tese minha. Ela estava falando sobre os negros aqui do Brasil são descendentes dos escravos. Eu discordo, falei para ela, discordo plenamente da senhora, eu discordo. Os negros brasileiros, eu tenho muito amigo negro, tenho amigo que luta, tem um da esquerda aí, o Marcos André, também advogado, o Direitos Humanos de Blumenau. Então, o negro, como tinha Cafu Bilodé de Curitiba, o Zé Lauro de Santo, que estimo muito, o negro, para mim, ele não é filho de um escravo. Ele não é herdeiro, não. O negro é filho de heróis, é filho de guerreiros, é filho de reis lá da África. Ele é filho de pessoas que foi injustiçada, trazido para o Brasil escravizada. Exatamente. Eles são filhos de guerreiros, de chefes tribais, de chefes de tribos.
que foi trazido para a nossa amada pátria brasileira, os senhores feudais, e foram feitos escravos, mas não são filhos de escravos. Os negros nunca foram filhos de escravos. Eles foram filhos de pessoas oprimidas. Então tem que respeitar, sim, esse povo que foi sofrido, que a família... Então, agora os nordestinos são um povo sofrido. Pessoal, vamos respeitar o nordestino. Porque eu tenho certeza, doutor, amanhã, quando o sol esquentar bem o verãozão, as praias são lindas do Nordeste. Eu tô louco para ir embora para Porto de Galinha. Vai todo mundo fritar a mortadela lá, né? Eu tô louco para ir para Porto de Galinha lá. Então, vamos respeitar, pessoal. Você não Com gosta de certeza. candidato, Oswaldo, eu vou até te propor que a gente, nesse período, se você tiver essa disponibilidade, eu também, a gente vai conversando, a gente pensar as violações de direitos e as fakes da semana, e um dia da semana a gente fazer uma conversa a respeito disso, para a gente desmistificar, né? E a gente trazer informação, porque a única coisa que combate a ignorância é informação. A gente não combate ignorância com ignorância. Eu só não posso, doutora, de momento, às quarta-feira à noite. Às quarta-feiras, às 7 horas, está convidado todo mundo, cada vida, uma história, cada história um livro, todo livro deve ser lido e comentado. Eu tenho um projeto humano, nesse projeto humano, de quarta-feira agora, convidando todos para conhecer uma pessoa, doutora, um deficiente visual. Deficiente visual. Escritor um livro. Até ver se eu tenho alguma coisa de tem aqui. Olha aqui, olha só, não sei se vai caber tudo aqui, mas vou tentar colocar um pedaço dele aqui. Quem é que vai estar comigo aqui quarta-feira? Não sei se ele está ouvindo, é Elber Amaral. Vamos ver que coube, até onde coube aí. Questão do... Só isso? Nossa, não vai dar para colocar tudo aqui. Então. É um pensador. Nossa, cabe muito pouca coisa. Bom, eu vou pôr depois na descrição melhor deles, senão eu vou ficar muito... Eu vou perder tempo maior. O Elber Amaral, ele é um contador de história, nascido em Cornélio Procópio, no Paraná. Hoje está lá nos Estados Unidos, deficiente visual. Ele é um profissional da área da computação, também contador de casos, de história, e um livre pensador. Então ele vai trazer para nós seus pensamentos e vai contar para nós a intolerância, a discriminação que tem o deficiente visual, as dificuldades que o Brasil traz. Então, quarta-feira vai ser legal, pessoal. Vai de vocês. Não percam, gente. Doutora, quer passar mais alguma coisa sobre esse assunto? Vamos encerrar esse assunto aqui. Oswaldo, a nossa live era para ser meia hora, né? Nós estamos aqui 1h30 falando. Eu falei pro meu netinho, eu dei uma madeira pro meu netinho ali, o Nescau dele. Falei, espera um pouquinho que hoje eu venho. Ele veio 4, 5 vezes na porta, olhando para mim, era para ter meia hora. A minha menina também tá nessa. É que a gente se empolga e fala, mas o que a gente tá falando é muito importante. O que a gente tá falando merece ser visto, mas né? Vamos sim, doutor. Mas vamos combinar direitinho. A gente vai combinando essa semana, daí a gente regulariza aí, vamos fazer um bate-bola, um noticiário aí. Eu não sei se a menina tá aqui ainda, cadê ela? Como que é o nome dela? Eu sou muito, minha vista não... Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, você fala para mim, doutor, o nome aí, coloquei aqui na... Coloquei, apareceu aí? A Carrabse. Carrabse, nossa, nome diferente. Carrabse. Se for errado, deve ser o nick dela lá, o nome dela deve estar diferente. Desculpe, menina, ela é advogada também, se debatente também. Vamos convidar ela para uma hora bater um papo, falar com a gente. Vamos trazer o pessoal do escapou agora aqui. Os tribunos da justiça, vamos trazer outros advogados. Tem uma pessoa, que você conhece, doutora, faz parte do direitos humanos, ele é chamado o advogado das Bermudas. Ele é muito conhecido, eu não sei, parece uma história, que não sei se ele faz cálculo só de bermuda perante o lá, eu não sei bem a história, ele vai contar para nós essa história. É o Cacai? Ele é o zelador de santo, é um pai de santo, faz parte da Federação do Rio de Janeiro, luta pelas religiões afros. Então, olha que coisa maravilhosa. E outra coisa também que eu não entendo, também, já finalizar só a história, eu queria saber agora, se família de nordestino que mora no sul, ou que mora em qualquer lugar, vai aceitar e ficar quieto, não vai dar resposta? Eu acho que vão dar resposta.
Eu acho que vai ter uma Tem na que ser, urna. né? Eu acho que os Você sabe que nordestinos... nordestino é brioso, né? Eu aprendi com meu Não, avô. quer o cabra macho, quer o cabra macho igual o nordestino? Eu acredito agora que os nordestinos, família nordestina, amigo de nordestino, e quem é contra a xenofobia vai dar uma resposta pro dia. Não só Ah, com como... certeza. Só. Então é isso, pessoal, eu queria falar. Um abraço para quem mais tiver, quem está mais na live aí, eu não cumprimentei. Tem uma galera aqui com a gente. Não sei se o pessoal tá aqui ainda, mas Para já mim não está saiu. aparecendo aqui para mim. Ronde Louco, Parece que eu vi até a mãe Luciana. parece que eu vi até a mãe dos meus filhos aparecendo ali. Opa, a Desirê entrou aqui também com a gente. O Fábio, meu irmão querido. Beijo pra você. A Denise, a Maiana. Ele vai Não, fazer uma galera. ele vai fazer a capa do meu livro? Aceitou a tua proposta de fazer Opa! capa do teu livro. Já falei para ele o conceito, falou, não, vamos fazendo sim, vamos conversar. A ideia é A isso. Cristiane, Diego, Valmir, Fernanda, Mari, DH Barbearia. Nossa, tem um monte de gente aí, Oswaldo. Então, Ayrton. pessoal, vocês estão aí, ó. Escuta só. Atenção, Karen, quem está aí. beijo. Pessoal, quem está aí faz o seguinte, tanto que aparece no meu Instagram como no Instagram da doutora, faz o seguinte. Esse dedo aqui, pessoal. Não estou mostrando o dedo, não. Não é palavrão, não. Eu estou com o dedo. Pega esse dedo ali, vai ali em seguir. Siga a doutora aí, cara. Segue eu, segue os Oswaldo. Quem não sabe, ela tem... Depois nós vamos falar o dedo, estamos falando sobre uma gordofobia. Os problemas que a obesidade traz às pessoas. Aperte o dedinho lá no Instagram dela. Aperte no meu aí, pessoal. No meu Instagram. Segue a gente. E a gordofobia de cada dia tá no TikTok também. Todo dia eu conto uma história de gordofobia e a gente vai falando sobre isso. Segue também o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é Oswaldo Marceneiro. O meu Face é Oswaldo Marceneiro. O meu Instagram é Oswaldo Marceneiro. E a nossa luta é uma fanpage nossa. O Twitter também é Oswaldo Marceneiro. Segue lá, pessoal. Vai lá no meu canal do Instagram. Se inscreva. Vou seguir você. Eu não sabia que você tinha Twitter, não. Já vou seguir você lá no Twitter também. Acione o sininho, eu quero pôr umas coisas. Eu quero pôr uma série que ninguém, eu acho que conhece, muito antiga, chamada Mãe de Santo. São todos os orixás, eu quero pôr essa série. Sigam lá, pessoal. Falta pouquinho para a gente conseguir até monetizar o canal, falta muito pouca hora. Falta para mim 150 horas só, doutora, acredita nisso? Vamos rodar aí diretão, hein? É que eu comecei muito tarde. Eu comecei muito tarde com o meu canal, eu tinha o canal parado, fechado lá. Então é isso. O que eu quero falar, pessoal, finalizando o caso, respeito aos nordestinos. É um povo guerreiro, é um povo lutador. Respeito. Esses dias atrás, doutora, já que você falou uma coisa ali também, sobre o presidiário, Gandhi, Nelson Mandela, Jesus, Apolo, todos foram. Então o pessoal mete o pau em presidiário. Como esse pessoal, o preso bom é o preso, o bandido bom é o bandido morto. Não. Eu não defendo bandido, eu não defendo bandido, eu defendo pessoas. O bandido bom é aquele aonde a sociedade, o sistema, dá condições para ele se regenerar e voltar a ser um cidadão normal. A pessoa recuperada. É isso que a nossa Constituição diz isso, né? Não, e não pense que lá tem pessoas inocentes, tem muitas pessoas inocentes, como eu fui inocente, estava lá, e sei. Sim. E vou vir uma hora para nós contar, doutora, vou trazer o Davi junto para nós contar coisas que aconteceu dentro do sistema penitenciário que vai deixar você de cabelo arrepiado e os outros para você dar sua opinião. Certo? Então, pessoal, eu acho que vamos escrever um livro. Segue, gente. Um abraço a todos, pessoal. Deus no coração de todos. Então, pense uma coisa, pessoal. O importante de tudo é a família. Pare essas brigas por causa de política. Se você ofendeu alguém, pessoal, vocês estão uma família meio brigada, vai lá, peça desculpa. Faça as pazes. Peça desculpa, pessoal. Eu vou falar rapidinho uma coisa aqui, uma historinha assim, bem rapidinha. Eu li que tinha um casal de idades, bem velhinhos mesmo, que viveram a vida toda, nunca brigaram, nunca tiveram uma briga, e sempre felicidade e alegria em seu lar. Aí perguntava para ele, qual que é a receita? Conte para nós. Ele falou, todo dia, antes de dormir, eu e minha esposa falamos uma palavra, uma frase para o outro. Mas que frase milagrosa é essa? Ele falou, a gente fala para o outro, me desculpa. A outra falou, eu te desculpo, você me desculpa também, eu te desculpo. Pedir desculpa. É difícil, é uma palavra pesada para sair, mas ela faz tão bem, pessoal. Pode ter certeza, o pedido de desculpa
ele não faz só bem para quem recebeu, mas para quem falou também. Então, vocês têm briga em família, pessoal. Eu sei que é complicado, que eu já tive também. E o perdão, embora seja de Deus, é gostoso, pessoal. Família, em primeiro lugar, é mais importante de tudo, pessoal. Nós temos que lutar pela família, respeito ao próximo e seguir o mandamento. Amai ao próximo como a si mesmo. Então, isso que eu tinha que falar. Segue lá, quem não segue eu, aí os pessoal do canal do Instagram dela segue eu, do meu canal do Instagram segue ela. E segue também Davi dos Santos Soares e o Turismo no YouTube. Tem muitas coisas boas, ele mostra muitas coisas, ele conta a série, bastante coisa da série ali. Ele também parece que ele tem Kawaii, parece que eu não me engano, o Davi tem, sabe? O Davi é todo blogueirinho. E é isso aí, pessoal, que tinha que falar. Obrigado, doutora. Fica obrigado com Deus, gente. Boa noite. Quarta-feira, 7 da noite, eu tô aqui. Nádia, tá. Um abraço também, a Nádia entrou ali. A Nádia, acho que eu conheço ela, se eu não me engano, ela é aqui também. É uma pessoa guerreira, uma lutadora, sofredora, e sabe do que eu estou falando, que realmente o sistema é falho. E não vamos, pessoal, então, só um dia de sistema falho, não. Vamos mudar esse sistema. Capaz de Deus esteja com todos. Um beijo no coração de todos. Axé, paz e luz. Boa noite. Pessoal? Quarta-feira. Tchau pra vocês. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus, gente.